Quem pode subir a montanha de Deus e quem pode ficar no seu lugar sagrado? Essa é a pergunta que o salmista faz e a resposta a gente vê depois da vinheta. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vayera, hoje focando nos parágrafos de 91 a 92 do Zoar, sétimo ano de leitura. E o Zoar, apesar de estarmos aí na porção de Vayera, que é Gênesis, deu um salto e foi lá para Salmos, né? E pegou o Salmo 24, os versículos de 3 a 5, e o rei Davi, o salmista, faz a pergunta que eu falei antes da vinheta, né? Quem é que consegue subir a montanha de Deus, que é uma montanha em Jerusalém, aliás, a montanha chamada Sião, né, o Monte Sião, a principal montanha, onde ficava o templo de Jerusalém, e por isso a segunda pergunta do salmista é quem consegue ficar ali no local sagrado. A pergunta do rei Davi é, portanto, simbólica aqui, quem consegue se elevar a um nível de santidade, a um nível de pureza e contatar Deus, né, ter uma conexão com Deus. Então a resposta é muito significativa porque acaba sendo uma teoria, vamos chamar assim, de santidade, uma teoria de caminho espiritual a se seguir. E a resposta é, eu vou então até traduzir aqui meio que literal, ele diz o seguinte: aquele que tem mãos limpas e coração puro. Acabei de falar de pureza, exatamente isso, as mãos limpas e o coração puro, aquele que não levantou a sua alma para a falsidade e que não jurou em vão, ou que não jurou em falso. Então, a gente pode, claro, entender isso até no literal, mas a gente sabe que a Kabbalah também não vai ler isso literalmente. Mas vamos no literal primeiro. O que é então as mãos limpas e a pureza de coração? Uma pessoa que mãos limpas é que não tem pecados nas suas mãos, né? Ela não cometeu nenhum ato de sujeira, de vilania, de maldade, não derramou sangue, não matou ninguém. E pureza de coração relacionado com intenção, né? As intenções dessa pessoa são puras, essa pessoa tem até uma ingenuidade, talvez, no bom sentido da palavra. E que não levantou sua alma para a falsidade, é uma pessoa que, portanto, também não tem aí uma malícia, ela não mente, ela não tem essa falsidade, ela não tenta fingir algo que ela não é, e que não jura em vão. Agora, vamos sair do literal, o Zohar vai trazer a sua interpretação do que são essas coisas. Então, a pessoa que tem as mãos limpas, né, é uma pessoa que não se relaciona com a impureza. Então a Kabbalah, ela tem muito essa questão de a gente vive num mundo onde algumas coisas trazem impureza para nós. E aí as mãos limpas, o Zohar entende quase que nesse sentido, curioso que não é literal, mas é meio que literal, né? Mãos limpas não no sentido de, como eu falei, não ter o sangue derramado, não ter feito pecado, mas de não mexer com coisas impuras mesmo. Por exemplo, a Kabbalah ensina que cadáveres, né, trazem impureza. Certos insetos trazem impureza, certo? Então você mexer com certas coisas não é recomendado na Kabbalah. Às vezes você precisa por alguma questão, por exemplo, sei lá, se você é médico, se você trabalha com necrópsia, se você, às vezes, Deus nos livre, perdeu um parente, tocou no corpo, você vai lidar com essa impureza, depois você tem que fazer limpeza. Inclusive é algo que a gente chama na Kabbalah Netilat Yadayim, né? A lavagem justamente das mãos. Mas se você entra em contato com essa impureza e não lava as mãos, não limpa essa impureza, a pergunta do rei Davi se aplica. Quem é que poderia subir a montanha de Deus? Você não poderia. Com essa impureza você não consegue fazer a conexão com o divino. Percebe? É isso que estamos falando aqui. Bom, então você, aqui essa limpeza das mãos estaria ligado com essa impureza do corpo, com essa impureza material das coisas, que a Kabbalah acredita, que é material barra espiritual, né? E a gente não deveria ter. O que é o coração puro, né, para Kabbalah? Uma pessoa que não segue os seus desejos de má inclinação, como a gente chama, né, de Yetzer Hara em hebraico. Então todos nós temos desejos, isso ok, a Kabbalah sempre fala, mas alguns desejos que nós temos, eles não são realmente nossos, digamos assim. Como assim, né? Eles nascem em nós, mas eles vêm de um lado nosso mais baixo, né? Ele vem de um lado nosso que é egóico, reativo, um lado imediatista, que só está pensando assim no micro, no pequeno, no agora, né? E esse lado a gente chama de má inclinação. Então é um lado nosso que quer desejos, mas com uma mentalidade muito pequena, digamos assim. E aí, ok, você pode ir atrás desses desejos, tudo bem, mas eles não são desejos grandiosos.
tem desejos nossos que eles são muito mais benéficos, vamos falar assim, do ponto de vista espiritual. São desejos grandiosos que contemplam o outro, que trazem luz para o mundo, que não são necessariamente imediatistas, eles pensam no longo prazo, eles trazem mais luz para nós, né? Então, o coração puro aqui está falando nesse sentido, diz o Zohar. Quando eu fico indo atrás dos desejos mais de má inclinação, é mais difícil eu conectar com Deus, porque eu não tenho essa visão de longo prazo, inclusive eu não tenho nem a visão espiritual mesmo. Às vezes eu estou preocupado com assim, quero tal coisa, vou lá, quero isso, vou atrás, vou nisso, vou naquilo. E eu fico numa vida muito pequena, muito mesquinha, muito até materialista, percebe? Aí fica difícil subir a montanha de Deus, como fala o salmista, e ficar no seu local sagrado. Tudo bem? Esse é o coração puro, né? Depois, que não levantou a sua alma para falsidade, né? Aí, lá atrás eu falei que no literal seria uma pessoa que não tem falsidade, que evita mentira, que evita fingir algo que não é. O Zohar vai entender, desculpe, essa falsidade como uma ligação com a idolatria. Tá? De novo ele puxa aí para o lado espiritual. O que seria a falsidade? Eu me conectar com crenças falsas, né? Eu começar a acreditar em coisas falsas. E aqui idolatria, só um breve parênteses na visão da Kabbalah, não tem necessariamente a ver com um sistema religioso errado, né? Vamos chamar assim. Então tem um sistema religioso certo e os outros são sistemas idólatras. Não, a idolatria é mais ampla do que isso, né? Idolatria é você ter crenças indevidas, ter crenças inadequadas, crenças negativas. Na parte do coração eu falei de ter desejos que não são muito bons, agora é ter crenças que não são muito boas, né? Então é você, por exemplo, valorizar coisas que não devia, você acreditar em coisas que no fundo deviam ser menos importantes, você põe como prioridade. Um belo exemplo que eu sempre dou, dinheiro, né? É ruim ter dinheiro? Não é. Você precisa menosprezar o dinheiro pela Kabbalah? Não. Mas também você não pode idolatrar o dinheiro, né? Tem gente que põe o dinheiro acima de tudo. Põe o dinheiro acima de família, põe o dinheiro acima de relações amorosas, põe o dinheiro acima da espiritualidade. E aí vira realmente um ídolo, né? Não é à toa que a gente tem na Kabbalah um ídolo chamado Mamon, que significa literalmente dinheiro, em aramaico. Então assim, vá atrás do dinheiro, queira dinheiro, ok, mas no seu devido local, saiba que tem coisas mais importantes que o dinheiro, né? A idolatria é isso. Quando você conecta com esses ídolos, e aí são falsos ídolos, né? Você fica com dificuldade de conectar com Deus verdadeiro. De novo a pergunta do salmista, você não vai conseguir subir a montanha de Deus e ficar no local de santidade, porque você está escolhendo deuses errados, percebe? Em vez de cultuar o Deus verdadeiro, você está cultuando Mamon, está cultuando ao dinheiro, ou qualquer outro ídolo aí que você tenha, né? E aí, por fim, a pessoa que jura em falso, ou jura em vão, né? No sentido literal, é muito óbvio o que isso quer dizer, inclusive é um dos mandamentos, né? Dos 10 mandamentos, você não poder jurar em vão. E aqui no sentido espiritual, vamos chamar assim, no sentido cabalístico, esse jurar em falso é você fazer promessas para si mesmo, e vocês que acompanham a Kabbalah há um tempo sabem que a Kabbalah é muito rigorosa com essa questão das promessas, né? Fazer promessas para si mesmo que você sabe que não vai cumprir. Então é você meio que ficar se enganando ou se iludindo, falando, olha, eu vou fazer tal coisa, eu prometo para mim mesmo, né? Não é com os outros. Eu prometo para mim que eu vou almejar tal coisa, vou focar em tal coisa, vou me programar para isso, e no fundo você sabe que não vai. Você sabe que aquilo não é real para você, aquilo não é um projeto de vida, né? Às vezes você está pondo essas promessas aí para tentar se enganar mesmo, para tentar se iludir, ou para na sua cabeça achar que você vai agradar alguém. E o Zohar fala que se você está fazendo isso, você não está sendo autêntico consigo mesmo, você não está conseguindo definir de novo uma questão de metas e prioridades, a gente volta quase que na questão da idolatria. Então se você faz isso, você não tem como seguir pelo caminho do Deus verdadeiro, de subir a montanha de Deus e ficar no local sagrado. Percebe? Porque você está, então, prometendo coisas que você não vai cumprir, e isso é uma falsidade. Tem outros versículos da Bíblia que falam, não há falsidade diante de Deus, né? Não tem como você manter coisas falsas diante de Deus. Para você encontrar Deus e conectar Deus, é autenticidade, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser você. Então, quando você começa a jurar em falso para você mesmo, fazer promessas falsas, não tem como você fazer o que o salmista pergunta, né? Não tem como você conseguir esse objetivo importante na sua vida. Então aí a gente acaba com quase, acho que 4 dicas, né? De um caminho espiritual que te conecta com Deus. Ter as mãos limpas, e aí você lembra o que significa, ter o coração puro,
não ter falsos ídolos, né? Ou falsos ídolos já é interpretação. Não ter falsidade e não jurar em vão. Um bom dia a todos e tudo de bom.